A obediência não gera prêmio. A obediência só mostra que eu sou um servo inútil. O problema da fama, do palco, do púlpito, do microfone, é que a gente pode esconder muito pecado atrás deles. Então, atrás de muito púlpito, atrás de muito livro, atrás de muito CD, microfone, pode ter muito pecado escondido. Popularidade na igreja não significa aprovação de Deus. É fato, cara. Tem muita gente famosa ensinando coisa que não é Bíblia. Tem muita gente com milhões de visualizações no YouTube e o que essa pessoa ensina não é o evangelho, entendeu? Tem muita gente vendendo muito livro que ensina coisa errada. O maior exemplo de que eu me tornei um cristão inútil é quando eu gasto a minha vida pelo evangelho, quando eu me dedico à proclamação das boas novas e eu, no final do dia, não espero que Deus diga: parabéns, poxa, obrigado por ter feito isso aqui. Olha, vou te dar uma bênção porque você fez isso pra mim. Olha, você foi tão generoso na sua oferta nesse domingo que eu vou prosperar as suas tendas e tal. Não, ele faz porque ele sabe que é o que tem que ser feito. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da plenitude. Que alegria saber que você parou aqui no nosso conteúdo. Já estamos aqui há 100 e poucos conteúdos, nem sei quantos episódios já foram, mas deve ser por volta de 110, 112. E temos aprendido muito aqui nesse tempo sentado aqui nessas cadeiras. Antes era mesa, né? Mudamos aqui o ambiente, agora aqui nessa sala de estar. Bom, quero me apresentar, se você não me conhece ainda, meu nome é Diogo Scremin, eu sou um host aqui do podcast. E aí, pessoal, meu nome é Hugo Scremin, somos irmãos de sangue em Cristo. E estou muito feliz hoje de estar com um convidado tão especial aqui hoje, mas antes, quero te pedir aquele favorzinho que eu sempre peço, não vai te custar nada e vai ajudar tanto a gente, muito. Se você puder aí curtir, compartilhar o conteúdo, se inscrever no nosso canal, comentar o que você achou desse conteúdo aí, puxa, isso vai ajudar muito para que esse conteúdo se torne relevante e seja entregue a mais pessoas. E se você quiser também ouvir o nosso conteúdo, é só você acessar Spotify, Deezer, Amazon Podcasts, Apple Podcasts, você vai achar o nosso conteúdo aí espalhado por todo quanto é canto. Então, só não vai ouvir realmente se você não quiser. Isso aí. Beleza? Quero apresentar aqui esse convidado hoje, que está aqui pela terceira vez com a gente já. Já posso pedir música? Já pode pedir Que música. música eu pediria se eu fosse fazer 3 gols? Não pode pedir música secular, tem que ser gospel. Tem que ser gospel? Tem que ser gospel. Então tá, vamos lá. Música gospel, eu pediria... Mano, alguma do Projeto Sola, Oração do Purple. Já ouviram Oração do Purple? Uma música antiga, mas é muito linda, cara. Muito linda. Fica a dica aí pra você que gosta de ouvir música gospel. Oração da banda Purples. Muito bonita, uma música antiga, mas na igreja que eu congrego atualmente, eles cantaram no louvor. Eu falei, mano, que música bonita e tal. E eu fui É banda nacional? Banda nacional. Purples é uma mistura de puro e simples, né? Eles são fãs de C.S. Lewis e tal. Então é um pessoal, assim, que tem uma música bem legal. Eu gosto mais dessa música Oração. Eu ouço pouca música, na verdade, confesso pra vocês, mas quando ouço o Projeto Sola, agora ouço um pouco de Purples, Paulo César Baruch. É o que Paulo César Baruch pega todo mundo, né? Pega. Bondade, eu gosto daquela música. Tua bondade me seguirá. Eu ia pedir essa, acho, do PC Baruch. Não, eu ia pedir Oração do Purples. Então Oração pode deixar. do Purples. Então coloca aí, Isso. Gabriel, é Oração do Purples. Oração do Coloca na Purples. descrição aí. É muito legal. Fica o link aí. É uma banda. E a minha memória, mano, é muito complicada. Porque quando eu ouvi essa música, parecia que era a primeira vez que eu tinha ouvido a música. Nossa, que música linda, maravilhosa. E aí eu comentei num podcast que eu faço com o Cacau, que é o BT Papo, toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Tem eu e o Cacau Marques conversando sobre algum tema da teologia. E aí eu falei, mano, essa banda é muito maravilhosa. Mano, aí tem seguidor meu que realmente me segue e presta atenção no que eu falo. Nossa, eu tô achando muito estranho o Bibo não lembrar. Ele comentou há 7 anos atrás na postagem dessa música. Ou seja, o Bibo já conhecia essa música. Eu falei, mano, eu fui ver, tinha um comentário meu lá se você entrar, você vai ver o meu comentário lá. Eu falei, mano, e meu cérebro simplesmente deletou essa música do meu coração, da minha mente, da minha alma, do meu HD. E, cara, eu lembro tanta coisa inútil, tá ligado? Quem fez o filme tal, a série tal, e comentário do diretor, e às vezes umas coisas boas, espirituais, eu esqueço. Ou conversas que a gente teve. Aí eu começo a falar, não, mas tu já me contou isso? Eu falei, não contei, mano.
Não, tu já me contou? Não, mano, não contei. Cara, a gente conversou isso em 1978. Falei, não pode ser. Mano. Mas fica aí, terceira vez aqui no Plenicast. Muito obrigado pelo carinho. E a música que eu peço é Oração. Da banda Purple. Foi a pedida. Se escreve Purples, tá bom? Vai colocar na descrição aí. Vai, Ajuda tá na aí, descrição Gabriel. aqui. Ó, vou dar uma moral para as pessoas lá. Nós vamos falar sobre esse livro aqui. Bibo é um autor best-seller com mais de 600 mil cópias vendidas do livro anterior, O Deus que Destrói Sonhos, que tá aí também. Você vai ver o livro aqui na decoração da sala. E nós vamos falar sobre esse novo lançamento dele, que já é sucesso, hein? Pois é. Já é sucesso, já Já é é, né? best-seller. Pois Como é. se tornar um cristão inútil. Tá aqui, ó. Ficou linda a capa. Muito top. É. E nós vamos tratar sobre esse assunto aqui hoje. Vamos. Então, Posso começar a falar da capa? Porque assim, depois a gente fala do título, né? Que é o motivo de nós estarmos no podcast aqui. Gente, obrigado, né, por me receber. Eu sempre boa. sou Você é muito de bem casa, recebido irmão. por vocês aqui. Vocês são carinhosos. Preguei ontem nas igrejas de vocês aí. Obrigado por me apresentar esse povo maravilhoso, esse povo tão missional. Me Almoçamos sinto muito junto, bem. jantamos Almoçamos juntos. Comeu Foi na muito minha legal. casa. Olha só, muito bom, inclusive, aquela massa que a sua esposa fez. Maravilhoso. E fiquei muito feliz em conhecer a esposa do Diogo, porque ela é. Melhor não falar só. Porque ela. pode falar. É que eu sou enjoado pra comer, mas a esposa dele, eu mas- como mais coisa que ela, né? Eu como palmito, ela não come palmito. Então, assim, olha. Você ó. tem um paladar infantil, minha esposa tem de recém-nascido. Exato, né? Porque ela também não come azeitona, eu não como azeitona, mas eu como palmito, entendeu? Maionese, você come? Eu como maionese, só mais feita pela minha mulher ou feita por assim, se a tua esposa fizesse maionese ontem, eu comeria. Entendi. Agora, em restaurante, eu não como. Tenho maior medo de comer Ele maionese não fora. tinha uma entradinha de berinjela. Uma Não, delícia, berinjela ele não ninguém quis. come. Berinjela. Não, tá Que louco. isso? Berinjela Seu não. manjar, velho. Não, manjar. A tua esposa não come, né? Certo, ela. Ela come. Isso ela come? Ó, Come. então ela já me vence. Então a gente empatou, né? Porque eu como palmito, ela não come. E eu não como berinjela. Então a gente tá empatado aí. Mas enfim, então obrigado, gente, pela recepção aqui. Valeu, Mas, cara, obrigado. sobre a capa do livro, porque é o seguinte: a capa do Deus que Destrói Sonhos, que a galera pode ver, põe na câmera central aí, ou dá um zoom out ali na capa. Mano, é uma capa muito icônica, né? É uma ideia que o Guilherme Mete e a HB tiveram, que são os meus, né? O meu desenhista. Meu não, né? Deles. Eles são deles mesmo e a editora, mas são meus amigos e eu sempre faço trabalho com eles e tal. Então, eles são meus no sentido que trabalharam no meu projeto. E eles nos surpreenderam com essa capa, né? Tipo, realmente a ideia, né? O Deus que destrói sonhos. É um sorvete caído, e aí, né? O sorvete esparramado formando o título do livro. É uma combinação, né? O título do livro, com mais essa arte, com esse desenho e tal. Então se criou uma expectativa muito alta para a continuação. Entende, mano? Como se tornar um cristão inútil já é um título bom também. Eu acho que eu consigo dar bons títulos para os meus livros. Esse foi você que Foi, você que os deu dois mesmo. foi também, os dois. E o terceiro, que eu já tô em mente já, Eu também já batizei, Sim. que é Que Roupa Usar para o Fim do Mundo. Mas calma, gente, é só ano que vem, tá bom? Eu só tive a ideia agora e eu tô com o roteiro na cabeça, daqui a pouco eu começo a escrever. Mas então assim, então se criou a expectativa, mano, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente supera a primeira capa, entendeu? Como é que a Foi gente excelente faz? Porque capa. cria uma expectativa, entendeu? Ok, temos um bom título, como se tornar um cristão inútil, e agora e a capa? Tem que ser. E, mano, e a gente começa a trocar umas ideias, a gente faz reuniões e tal, mas no fundo. A decisão final acaba sendo do artista, que no caso é o Guilherme Mete, né? E junto com a esposa dele, Gabê, que é design, eles fazem assim. Aí a gente decidiu que tinha que ter um sorvete na capa, né? Porque meio que é uma continuação Continuidade, do né? Deus que destrói sonhos. Então tem que ter essa comunicação visual com o Deus que destrói sonhos. Então, ó, gente, eu falei, tem que ter um sorvete caído na capa, com certeza, né? E o terceiro livro, que vai ser o Que Roupa Usar para o Fim do Mundo, também vai ter que ter alguém correndo com sorvete na mão, aí. alguma Sorvete coisa, caindo. um sorvete caindo, ou um meteoro em forma de sorvete, não sei. Né? Vai ter que ter alguma coisa nesse sentido, assim. Mas é isso, né? Claro que eu não me preocupo mais muito com isso, porque a competência dos dois já está demonstrada e provada. Então eu vou me preocupar com o conteúdo, né? Essa parte eu preciso me preocupar Sim. bastante, porque não adianta só ter título, né? A gente Capa precisa bonita. também. Capa bonita e título são importantes, né? Num mundo em que liga para as aparências e tal. Só que eu não quero oferecer um livro vazio de sentido e significado. Então, eu me preocupo com essa parte do marketing. Eu acho que é uma preocupação importante que eu tenho. Afinal, todo mundo que escreve quer ser lido, né? Eu acho que eu escrevi aí. Não, Você não escreve pra deixar o livro só na sua prateleira. né? Exato, a gente quer ser lido, né? E quando o Deus que Destrói Sonhos bateu 50 mil cópias vendidas no final do ano de 2021, eu fiquei assim um pouco tipo, mano, como assim?
50 mil cópias vendidas e tal, e a coisa foi andando, e agora a gente bateu, né, no ano de 2025, mais de 600 mil cópias vendidas, né? E sou grato aí à Plenitude, né, um dos grandes players aí que distribui o meu livro e tal. E, cara, e aí veio agora a expectativa para esse livro, né, mano? Aí, agora aqui já entra um pouco de conteúdo espiritual, né? Você é tentado por isso, né? O Deus Mamon, né? O Deus do mercado, né? A idolatria da ganância, né? Quando você para estudar idolatria no Novo Testamento, só aparece uma única vez. E é no contexto da ganância, né? Ou seja, do dinheiro, da posse, né? E tipo assim, aí você... Né? Claro, quanto mais livro vende, mais a editora ganha dinheiro. Claro. E eu ganho alguma coisinha também. Mas é a Thomas Nelson que ganha dinheiro, gente. Continue comprando meu livro para me ajudar, mas, né? Ajuda a Thomas Nelson. Ajuda a Thomas Nelson, que já está bem ajudado, mas eu ganho alguma coisa também, né? Mas, né, enfim... E aí a gente pensa, e foi uma bênção para minha vida, né? Ter vendido tanto livro e tal. Isso realmente mudou a realidade lá em casa e tal. E foi uma bênção, assim. E aí a gente fica nisso. E aí tem o lance dos números, né? Não é nem pela questão tanto do dinheiro, ele faz parte também, mas é o lance do tipo, mano, quanto esse vai vender, entende? Mas eu louvo a Deus pelos meus editores, cara, tanto pelo Sam, como pelo André, pela Laís, mas eu converso mais com o Sam e o André, e eles falam assim, cara... eu fiquei preocupado, mano, será que esse vai vender? Cara, se tu escrever livro só pensando em vender, daí tu também tá... Sim. É uma preocupação inútil, né? É uma preocupação que não cabe a você e tal, faz o teu trabalho bem feito e pode acontecer. E ele falou assim, cara, não é normal acontecer. Pode acontecer do teu livro vender bem menos que esse. E tá tudo bem. Entende? Tipo assim, aí eu fiquei feliz de ouvir dos mais interessados que o meu livro venda, né? A editora também, quando lança um livro, ela espera pagar as contas, que a editora gasta muito dinheiro para produzir um livro. Bem, vocês são uma editora e estão vendo quanto custa botar um livro no mercado, né? Sim. Por isso você que pega o PDF... Pelo amor de Deus. Você faz um desserviço. Você faz um desserviço, gente, na moral, sério. Quando você baixa um PDF de um autor, seja americano ou nacional, você está impedindo que mais livros saiam no mercado. Vamos pegar um livro internacional, por exemplo. Né? Eu brinquei aqui que a Thomas Nelson é que mais ganha dinheiro e tal. E, de fato, eles ganham mais, mas eles são o que mais gastam também. Eu não falei esse lado da história que eu quero falar agora. Cara, para você trazer um livro à existência, você tem que comprar o direito desse livro, entendeu? Você tem que pagar tradutor desse livro, você tem que pagar revisor de tradução, você tem que pagar revisor gramatical, entendeu? Você tem que pagar diagramador, você tem que pagar capista. Entende? Exatamente. Ah, mas pega a capa do original. Ainda assim tem que pagar o capista, porque ele tem que fazer a adaptação da capa original. Mas entendeu? A capa de lá não serve para o contexto brasileiro, né? E vamos falar, gente, as capas americanas ou inglesas são horríveis, né? Tanto que, se não me engano, o J.K. Smith, ele estava elogiando as capas dele aqui no Brasil, porque nossas capas de vocês são muito mais bonitas, né? Até porque a Thomas Nelson, ela tem capistas incríveis, assim, e realmente capricha muito nas capas e tal. Então, assim, cara, é muita gente trabalhando, né, para que você tenha um livro em mãos. E vamos pegar da Thomas Nelson, que é minha editora. Cara, a Thomas Nelson pega livros, às vezes, grandes, entendeu? E tá vendendo aí a R$ 49,90, R$ 59,90. Cara, livros que gastou muita grana para chegar, entendeu? E que livro esse que, olha, vai demorar para se pagar. E aí você vem e pega o PDFzinho lá, cara, você tá fazendo um desserviço para a publicação em língua portuguesa. Todo tipo de pirataria é crime, inclusive. É crime. Mano, é tão... E olha só o absurdo, gente. Como as pessoas, às vezes, assim, algumas são mal intencionadas, outras são burras, né? Mano, tem um cara, eu não quero citar nomes até para não dar palco para ele, mas um leitor meu falou assim, mano, eu gosto muito do teu trabalho e tal. Cara, é o seguinte, eu tenho um cara na internet que tá vendendo o livro dele e ele tá dando um combo de PDFs para quem comprar o livro dele. E um dos livros é o teu. E já era o meu novo, cara. Não, gente, meu livro foi lançado em abril. Você tá ligado? Então, assim, o cara já tinha no combo dele o PDF do meu livro. Falei, como assim? Daí o cara me explicou, não, mas ele vende o livro dele, e aí você entra num grupo do WhatsApp e ele manda um combo de PDFs e tem o teu livro lá. Mano, eu entrei em contato com esse cara, eu achincalhei ele, mano. Falei, Espírito Santo, dá uma licença, mentira. Não, mas eu peguei e falei assim, mano, tu é um criminoso. Tu é um criminoso. Não, eu acho que eu xinguei ele mesmo, né? É um safado. Eu falei, mano, tu é um safado.
Tu é um safado, tu anda vendendo o teu livro e dando o meu como brinde. Cara, cara, eu detonei o cara. E o dele físico, ele vendia o físico e dava PDF dos outros. Exato. Sem Mano, vergonha. aí ele me respondeu. Ele não sabe que eu li a resposta dele, né? Mas eu li a resposta dele. Cara, me perdoa, eu amo o teu trabalho, não sei o quê. Mas, cara, eu comprei esse PDF. Aí ele me mandou de onde... Aí era um cara que vendia PDFs autorizados. Olha o absurdo, mano. E aí é crime mesmo, entendeu? Aí é crime mesmo, porque esse cara tá vendendo PDF e ganhando dinheiro com isso. Aí eu já encaminhei pros advogados da Thomas, tudo e tal, né? Que rola um processinho bacana. Mano, aí ele me mandou, de fato, tem um cara que seleciona um monte de PDF, cobra 230 e poucos reais e fala que são PDFs legalizados. Meus amigos, olha aqui pra mim, foca em mim. Não existe PDF legalizado. O único PDF legalizado é se você encontrar no site da editora. Que vai ter Entendeu? uma demonstração de um capítulo. Exato. Ou não, às vezes, por exemplo... eu sei Domínio que- público, É, ou, não, eu talvez. sei que a Vida Nova, por exemplo, teve um tempo que ela disponibilizou um e-book do Tim Keller. Racismo, justiça e não sei Ok. o quê. Mas era no site da editora disponibilizando o PDF. Por exemplo, esse meu livro, ele tem um capítulo extra que a gente vai entregar na Bienal do Rio de Janeiro no dia 14 de junho, né? Mas depois nós vamos disponibilizar no site da editora ou no meu o capítulo extra, mas aí nesse caso é um capítulo extra. Então, gente, não existe PDF legalizado se não for nessas condições. Entende? E eu digo mais, livro que você encontra cópia física não tem PDF legalizado, porque daí a editora não vai dar um tiro no próprio pé. Entendeu? Então, cada vez que você entra num lugar, nessas comunidades do Telegram, de WhatsApp, onde a galera baixa PDF e lá você pega material, cara, você está fazendo um desserviço para a produção literária em língua portuguesa. Você está fazendo um desserviço. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mentira, mentira. Você tem. Você come um lanche final de semana, você assina pelo menos 2 serviços de streaming. Paga entendeu? a internet que ele tá usando para baixar. Exatamente. Então, assim, cara, então se organiza financeiramente. Eu sei que tem muita gente que às vezes R$ 49,90, que é o preço, acho que, de capa desse meu livro, né? Pode pesar pra você. Mas, cara, você baixar um PDF, você não tá ajudando o autor, você não tá ajudando a editora e você não tá ajudando a produção de conteúdo bom ser publicado. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente pode. Às vezes o cara quer usar um tênis Nike que custa R$1.500, então ele compra um Nike por 150. Você tem que fazer o que você pode. Exato. Ah, mas é que eu quero usar Nike. Você não tem dinheiro pra usar o Nike, não usa. Acabou, Entendeu? usa Você tem que outro. dar o passo conforme a sua Exato. perna, entendeu? E não promover essas coisas. Então, assim, cara, e eu vou dizer assim, falando da minha editora, cara, em qualquer outra editora, esse meu livro ia custar uns R$70. Fácil. Qualquer outra editora, esse meu livro ia custar R$70. Mano, a Thomas Els consegue imprimir com quantidade, imprimir, né, em vários outros lugares, que barateia. Então, assim, velho, R$49,90, eu sei que não é troco de pão pra muita gente, eu sei a realidade do país que a gente vive. Só que, cara, assim, entende? Você baixar um PDF não ajuda. Pede emprestado de alguém na igreja, Exatamente. entendeu? Então, mas não faz isso não, gente, não faz isso não. Bom, depois dessa bronca, dessa multa nos baixadores de PDF, Por favor, gente, não faça isso. Tá? vamos falar sobre o livro. Por que você decidiu falar sobre esse tema? Como foi a escolha realmente desse título, Como Ser um Vamos lá. Cristão? O Deus que Destrói Sonhos é um livro curto. Eu gosto de escrever livros curtos, porque eu recebo muito esse testemunho. Cara, tu escreve bem, gosto da tua escrita e tu é direto ao ponto. Então eu não enrolo, né, na minha escrita. Eu sou muito direto ao ponto. Mas o ser direto ao ponto, às vezes você deixa algumas coisas de fora. É normal, é uma escolha que você faz, né? Você deixa algumas coisas de fora. E alguns pontos do Deus que Destrói Sonhos eu gostaria de explorar mais. Porque, por exemplo, a essência do Deus que Destrói Sonhos é sobre ser um discípulo de Jesus. A essência do Deus que Destrói Sonhos é o crucificar os sonhos, é descobrir a vontade de Deus. Então tem alguns capítulos do Deus que Destrói Sonhos que poderiam ser maior. Então, por exemplo, quando eu falo sobre o custo do discipulado, o que é ser um discípulo de Jesus, eu poderia trabalhar no Deus que Destrói Sonhos a identidade desse discípulo.
Então, qual que é a identidade do discípulo? Eu não trabalhei tanto aqui. Eu falei mais sobre o que é ser um discípulo, ser um aluno do mestre, entende? Seguir a Jesus, o preço de seguir a Jesus, a crucificar os sonhos, a nós, né, desejarmos uma vida mais parecida com o evangelho. Foquei muito na questão da oração, como é que um discípulo ora, né? Então tem um capítulo sobre o Pai Nosso, que eu acho um dos melhores capítulos do Deus que destrói sonhos, tirando para o Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida, né? Então o que acontece? Então tem várias coisas que eu deixei de fora no Deus que destrói sonhos. E aí eu pensei, mano, eu preciso explorar mais isso. E aí é claro que eu queria escrever uma continuação. E aí eu fui percebendo também nas minhas andanças que os cristãos, de forma geral, eles têm problemas com a sua identidade. Quem eu sou, sabe? Quem eu sou? Eu sou um discípulo de Jesus, mas a Bíblia não diz só que eu sou um discípulo. A Bíblia diz também que eu sou um sacerdote, que eu sou uma sacerdotisa. A Bíblia fala de um povo sacerdotal. Então eu quis explorar isso, esse lance da nossa identidade em Cristo. Então eu falei, mano, eu preciso escrever sobre isso. E aí eu percebi também que nós tínhamos algumas categorias de cristãos que eu vejo aí nas igrejas. Nós temos aquela galera que trabalha muito para Deus, mas está muito cansada. E no fundo, trabalha muito para Deus porque no fundo quer alguma coisa de Deus em troca. Sabe? É uma galera que tá trabalhando para Deus, esperando já o galardão aqui em terra. Então, assim, é uma galera que tá trabalhando para Deus e tá criando expectativas de retorno já aqui nessa terra. E isso, na minha opinião, é um equívoco. É uma teologia que vai te levar ao cansaço. Por quê? Porque você não vai alcançar aquilo que você está procurando, porque não é assim que Deus funciona. Deus não se impressiona com o tanto que você trabalha para Ele. Contrapartida, tem aquela galera que não faz nada. Chega na igreja, senta, levanta e vai embora. Senta, levanta e vai embora. É um consumidor de culto, é um sommelier de louvor, um analista de pregação. Então tem essa galera também que não está fazendo nada para Deus e literalmente está só ali assistindo o culto, é um espectador do que Deus está fazendo no mundo. Então eu falo um pouco sobre isso também no meu livro, entende? Galera, não é isso. Não é nem trabalhar demais com a expectativa errada e também não é não trabalhar. Não tem expectativa nenhuma. Sabe? Então, nesse livro, Como se tornar um cristão inútil, eu faço uma análise, né? Começo com uma análise de uma parábola de Jesus, vejam só. Tanto que o pessoal às vezes se assusta um pouco com o título do meu livro, mas quem conhece a Bíblia, né? Quem é leitor dos evangelhos, pelo menos, Jesus falou alguma coisa parecida com isso. Então é claro, né, que eu construo um título, vou um pouco dessa vibe dos livros de autoajuda, porque assim, o Deus que destrói sonhos é uma crítica direta à teologia coach, né? Ou seja, a teologia coaching, né? O Deus que destrói sonhos, ele é um ataque, por assim dizer, a esse evangelho que quer promover a felicidade, esse evangelho que transforma Deus num realizador de sonhos. E aí eu venho e trago, na minha opinião, que é a realidade bíblica, que é a verdade. Antiga teologia da prosperidade. Antiga teologia da prosperidade, ótima observação. E agora nós temos uma variação da teologia da prosperidade, que é a teologia da prosperidade afetiva. É o Deus que existe para me fazer feliz. É o Deus que existe para realizar os meus sonhos. Então eu faço uma crítica a isso, no Deus que destrói sonhos. E no Como se tornar um cristão inútil, eu critico uma variação da teologia coach, né, que está dentro do bojo da teologia coach, que é seja o protagonista. Entende? Já no Deus que destrói sonhos, eu falo um pouco sobre isso, né? Que ninguém quer ser o Zé da esquina. E eu falo, não, cara, às vezes você é chamado para ser o Zé da esquina mesmo. E aí eu amplio esse argumento no Como se tornar um cristão inútil, justamente a partir desta parábola de Jesus, que é a parábola que está contida em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 7 até o verso 11, se não me falha a memória. Então, assim, eu vou atacar essa ideia, sabe? Olha, tem muita gente trabalhando no reino dos céus esperando o protagonismo, esperando o palco. Tem muita gente que acha que fazer algo para Deus é se ocupar a plataforma, o púlpito. Se ter um título antes do nome, uma sigla, né? Se ter um PR, um AP, um DC, seja lá o que a sua igreja coloca antes do nome de alguém, entende? Então, assim, eu vou atacar um pouco essa ideia e eu parto justamente disso. Então, eu crio esse título, né? Como se tornar um cristão inútil. Porque até eu faço essa brincadeira, porque esses títulos, né, coach, de teologia coach, é tudo meio pra cima. Ou até os próprios livros de autoajuda, né? Seja isso, seja aquilo, a sutil arte de ligar ou não sei o quê. Então, eu pego um pouco... vendem muito. Vendem muito e tal, entendeu? Só que é isso, essa galera escreve pra fora. O meu problema é quando os coaches
cristãos começam a utilizar essa técnica de marketing para vender um falso evangelho. Então é por isso que eu uso um pouco a estratégia deles, entende? Então é como se tornar um cristão inútil. Aí eu venho com o choque da realidade bíblica. Psicologia reversa. Psicologia reversa, exato. Não é que eu queira fazer uma psicologia negativa para ser contrária à psicologia positiva, entende? Mas de alguma forma é. Não é que eu queira ser negativo, eu quero ser realista. Sim. E a realidade bíblica é você é chamado para ser um servo inútil. Entende? A realidade da escritura é essa. É você ser chamado não para ser o protagonista da sua história, mas um coadjuvante que talvez grave uma cena que nem apareça no corte final do filme. Sim. Tá ligado? Pra quem não entende um pouco de cinema, como se eu entendesse alguma coisa, mas como eu leio sobre cinema, gosto e tal. Mas, mano, um filme, ele é gravado, muita coisa é gravada. E depois que tudo é gravado, isso vai para uma mesa de edição e sofre vários cortes, né? E ainda depois, isso é o corte que o estúdio faz. Às vezes o diretor faz o corte dele, então ele deixa mais algumas coisas, né? A gente teve um caso muito famoso anos atrás, que foi o Snyder Cut. Ele fez ele gravou o Liga da Justiça, mas no meio, próximo de terminar o filme, ele teve uma tragédia familiar, foi afastado das gravações do Liga da Justiça. Veio um outro diretor e fez um outro filme, entende? Que ficou uma porcaria, diga-se de passagem, né? Aí o que acontece? O pessoal queria saber, mano, qual é a visão que o Snyder tinha do Liga da Justiça? Aí ele levantou uma vaquinha, juntou lá, sei lá, uns 350 milhões, uma vaquinha marota. De boa. De boa, ou 350 mil, agora não lembro. E ele, então, regravou algumas cenas e completou, e aí surgiu o Snyder Cut, né? E aí a gente pôde ver, né, o corte que o Snyder queria. Mas voltando pro assunto aqui. Então acontece de muitos filmes cortarem várias partes, né? Inclusive, às vezes o ator faz, eu gravei inclusive o filme e tal, mas eu não apareço. Entende? Então o cara ganhou o cachê dele, foi pago, mas ele não apareceu no final do filme. Então a gente foi pro cinema, ele gravou o filme, mas ninguém sabe que ele participou. Mano, o que eu quero dizer no meu livro é o seguinte, olha, no reino de Deus, você vai ser você participa do teatro que Deus está fazendo no mundo, ou seja, Deus está encenando a sua presença no mundo. A igreja, são os atores que Deus coloca no palco da existência para encenarem a sua peça. Então é muito legal, eu trago essa ideia, de que nós encenamos aquilo que Deus está revelando nas Escrituras. Só que talvez você, querido espectador, leitor, faça parte de algo que Deus está fazendo no mundo e que ninguém vai ver. Justamente. Entende? Exato. E você não é o protagonista, entende? Você é aquele coadjuvante que tá lá, entendeu? Naquele canto que vai passar, só que é importante, entende? Porque no reino de Deus todos são importantes. O problema da teologia coach e de muitas pregações e músicas, e eu também falo disso no Como Se Tornar um Cristão Inútil, é que todo mundo quer subir no palco. Todo mundo quer ter o nome numa plaquinha. Todo mundo quer gravar podcast. Entendeu? Todo mundo quer ser lembrado como Paulo, Pedro, Priscila, Áquila, Lídia. Entende? Todo mundo quer. Ou a gente pode, tem vários nomes na história. E, gente, vamos lá. Sim, Deus levanta algumas pessoas, porque já no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ou seja, já na Bíblia Sagrada, Deus levantava alguns nomes. Eu sei quem é Paulo. Eu não sei quem foi a mãe de Rufo. Mas eu sei que ela foi importante. Sim. Eu sei que ela foi uma pessoa muito importante. Eu não sei direito o que Júnia fez, mas foi uma apóstola. Hoje em dia é consenso acadêmico de que ela era uma apóstola, entende? Mas se você não quer ficar com consenso acadêmico, que ela era notável entre os apóstolos, whatever o que você acredita, ela foi alguém muito importante. A própria Febe lá em Romanos também. Romanos 16, cara. Sim. Romanos 16, entendeu? Eu não sei, ou Filipenses 4, ou 5, agora eu não lembro. Eu não sei o que é Evódia e Sintique, por que elas brigaram. Sim. Eu só sei que elas foram colaboradoras de Paulo no Evangelho. Tem um nome que eu gosto mais. Qual? Trifena e Trifosa. O que são essas? O que elas Tá em fizeram? Romanos também. eu Talvez sei. são soldados lá na Exato, carta. são soldados lá, entendeu? Então assim, mano, é O verdade. nome parece verdade. banda sertaneja, entendeu? Exato, ou coisa do Antigo Testamento, né? Então, assim, de fato, eu não sei o que é Evódia, Trifena e Trifosa, esses nomes aí, sabe? Eu não sei quem é o fiel colaborador que Paulo manda, e fala lá pra falar com a Evódia e a Sintique. Eu não sei, gente. E tá tudo bem. Aliás, quantos apóstolos Jesus chamou?
12 12. A gente não sabe nada da maioria deles. Exatamente. Entendeu? Um terço praticamente. A gente não sabe, Mas cara. todos morreram pelo evangelho. Exato, entendeu? A gente tem alguma coisa que a tradição cristã fala e tal, né? A gente não sabe. Entende? Por quê? Porque Lucas e os evangelistas não tiveram tempo de acompanhar. Lucas, ele acompanhou um pouco Pedro, depois acompanhou Paulo. Sim. Entendeu? Ele não teve tempo de acompanhar os outros. Sabe? Que a gente nem sabe o nome direito. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: talvez a gente olha muito para as grandes personagens da história e a gente quer ser como eles. E, cara, perceba uma coisa. Isso vale para os dias de hoje também. Deus levanta grandes homens e grandes mulheres hoje em dia também. Só que, cara, tudo que Deus faz, cada homem, cada mulher que Deus levanta ao longo da história, seja ao longo da história bíblica, seja o pós-bíblico, que é o que a gente está vivendo, é para um propósito para o seu povo. E outra, não queira ser essa pessoa famosa, essa pessoa que Deus levanta, porque às vezes é muito difícil, o preço é alto demais. Sim. E você não sabe o que essa pessoa está enfrentando por ser quem ela é. E digo mais, talvez essa pessoa nem entre na Terra Prometida. Mas, Bibo, a inutilidade evangélica e a fama dificilmente andam juntas. Né? Esse é um ponto, cara, esse é um ponto. A inutilidade evangélica quer dizer o cristão inútil e tal, inútil, né? Como eu coloco no meu livro. Vamos entrar nisso aí. Então, o que eu quero evocar é justamente essa ideia, sabe? Quando Deus levanta alguém, é para propósito dele. E Deus não vai levantar todo mundo. Não tem espaço para todo mundo ser Hernandes Dias Lopes. Exato. Não tem espaço para todo mundo ser, enfim, eu poderia citar vários nomes aqui de várias linhas, entendeu? Luciano Subirá, entendeu? Vou citar outro lado um pouco também, então, Ed René, entendeu? Não dá para todo mundo ser essas pessoas, entendeu? Não dá para toda mulher que prega ser uma Thalita, uma Camila Barros, entende? Ou ser uma outra grande pregadora, enfim, tudo mais. Não dá, não tem espaço. Entende? Sim. Não tem espaço. E às vezes, gente... Enfim, melhor eu ficar quieto. Você vê, né, Bibo? Você falou dos 12 apóstolos. Quem sabe de Tomé? Exato. Eu só sei que ele é mega importante. Então. Sabe o que a gente sabe de Tomé? Que o cara duvidou. Exatamente. Não, justamente. Mas sabe uma coisa que mudou minha visão de Tomé? Quando a gente esteve no Paquistão. E lá existem as ruínas de onde Tomé esteve um tempo lá pregando o evangelho. Tem Olha lá só que da hora, visitação. Mano. E de acordo com a história cristã, Tomé realmente foi para as Índias. Foi para as Índias. Olha só. Então, na hora que eu vi isso, eu falei, olha aí, na Bíblia não se fala muito de Tomé, mas a gente sabe que ele foi muito relevante no evangelho. Todos eles foram, cara. Assim, vamos lá. Atos 1:8. Né? Ou seja, receberão poder e serão minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, Samaria, confins da terra e tudo mais. Aí a gente tem Atos 8:1. Atos 8:1 vem a perseguição sobre Jerusalém e a galera dispersa, ou seja, é onde começa a cumprir o propósito de Atos 1:8, né? Então, Atos 8:1 meio que é onde começa a se cumprir Atos 1:8. 8:1, 1:8, entendeu? Tem essa brincadeira ali. E a gente não sabe o nome desse pessoal. A gente não sabe o nome dos cristãos dispersos, entendeu? A gente não sabe quem estava liderando várias igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Alguns a gente sabe, outros não, entendeu? Quem assumiu depois que fulano saiu, quem assumiu Éfeso, sabe? Depois que Timóteo saiu de lá, entre outros lugares. Mano, né, Barnabé e Marcos, que quando se separam de Paulo, vão fazer a obra e a gente não tem notícias. Estevão mesmo só ficou conhecido porque realmente ele foi martirizado. Exato. Ele ia ser o cara que entregasse as cestas básicas das viúvas. Exatamente. E quantos ficaram lá entregando até, né, por um bom tempo isso, e a gente não sabe, foram vitais. Então, com os homens, mas quem se destaca ali é só Filipe e Estevão. Exato, exato. E eles se destacam porque é um recorte que Lucas tem que fazer. Sim. Entende? Ele tem que fazer. Assim como ele faz um recorte de Ananias e Safira. Né? Entendeu? Mas quantos estavam... A gente não sabe o nome da galera que estava doando, que estava compartilhando. Entende? E é isso, gente, porque não dá pra gente saber. Agora, se você faz a obra de Deus para aparecer nos livros de história, há uma grande chance de você não aparecer no livro da vida. Sim. Entende? Então, assim, porque se a minha motivação é aparecer nos livros de história, é ser lembrado nos aniversários da igreja, a minha motivação está errada. Claro que eu fiz ali um contraponto de não vai aparecer no livro da vida, forcei um pouco ali porque a minha salvação depende da minha fé em Jesus Cristo. Sim. E tem muita gente que não faz nada para Jesus, ou faz pelos motivos errados e pode ser salvo porque quem salva é Jesus e não o meu julgamento. Eu concordo com você, Bibi, eu concordo nisso com você porque nós somos salvos pela graça. Isso. Mas... a salvação gera uma ação em nós também. Exato.
É difícil o cara falar, cara, eu sou salvo, eu amo Jesus Cristo, você fica ali. Sentadão. De braço de boa também, não tá preocupado com a salvação do vizinho, do outro, entendeu? Sim. É no mínimo estranho. É no mínimo estranho. Agora, eu não posso afirmar que esse cara não vai pro não céu, podemos, né? Porque de não fato podemos. a salvação é pelos méritos de Cristo. Mas eu concordo também contigo, que é o que eu falei até na pregação ontem à noite. Os efeitos do evangelho, né? Quem foi alcançado pelo evangelho, cara, poxa, quando acontece uma coisa marcante na sua vida, seja uma coisa muito boa, né? Ou uma promoção no emprego, ou um livro que você leu e mudou a sua cabeça, ou uma tragédia que aconteceu na sua vida muda, cara. Muda. Então, aí a gente tá falando agora da presença do Espírito Santo na sua vida, entende? De um entendimento do que Deus fez por você. Tem que mudar alguma coisa. É algo muito poderoso dentro de nós. É algo muito poderoso dentro de nós. Então vai ter um efeito. Então eu concordo com você. Mas é que tem tanta coisa que pode levar uma pessoa a ficar sentado no banco da igreja. Às vezes não é uma ferida mal curada, uma decepção Desânimo com a igreja, um desânimo mesmo. eclesiástico. Então tem tantas variáveis que eu gosto Sim. de deixar meio em aberto isso, porque tem muita variável e teria que analisar caso a caso. O desânimo eclesiástico mesmo é uma realidade muito forte hoje em dia. Sim. Tem muita gente que não consegue mais pisar numa igreja porque foi muito machucado dentro da igreja. E aí eu quero até abrir um parênteses que foge um pouquinho do meu livro, mas tem muita gente que erroneamente cita um jargão aí, que é o jargão seguinte: olha, quem saiu da igreja por causa dos homens nunca entrou nela por causa de Jesus. Mentira isso, mentira. Primeiro que todo mundo entra numa igreja por causa de alguma outra pessoa. Sim. Porque não é anjo que te evangelizou, foi uma pessoa. Entende? Porque é assim que Deus quis. Pecadores evangelizando pecadores. Sedentos mostrando para outro sedento onde está a água da vida. É assim que funciona. Então, assim, a gente entra numa igreja por causa de homens. A gente entra na igreja por causa de outros seres humanos. Entende? E claro, porque o Espírito Santo quis e adicionou também essa pessoa à família de Deus. Ponto. Agora, eu entro ali por causa que Jesus transformou minha vida. É óbvio, eu fui apresentado a esse amor maravilhoso. E eu entrei ali por causa de Jesus porque alguém me evangelizou. Só que é o seguinte, essa mesma igreja que me mostrou o evangelho pode ser a igreja que cometeu um abuso sexual com a minha filha. Ou até mesmo comigo. Ou um abuso de autoridade espiritual, um abuso moral, um abuso emocional. Gente, o que mais tem, infelizmente, é agora notícias, né? De abusos. Vocês mesmos lançaram um livro em parceria com a Mundo Cristão, que tá ali, que eu esqueci o título agora. Quando o narcisismo invade a igreja. Quando o narcisismo invade a igreja. Grote. Exato, entendeu? Gente, você lê um livro como esse, você lê uma igreja chamada Tove, mano, é assustador. E isso tem aparecido as denúncias, né? Tem pastores vindo a público confessando que manipulavam, moral, né? que praticavam abuso moral e espiritual na sua igreja. Então não é o livro que tá... O cara tá vindo a público dizer, eu fiz isso. E aí, mano, veio as vítimas dessa galera. É verdade, eu sofri abusos por 13 anos lá. Só que assim, graças a Deus, alguns desses continuaram na igreja. Outros não querem ver mais a igreja pintada de branco. Só que também a gente também tem um outro lado da moeda, né, Bibo? Que as pessoas, por vezes, elas suportam. Tem que suportar problemas ou dificuldade dentro da sua família, dentro do seu casamento. E às vezes quando vai para o âmbito da igreja, apenas um irmão que não te falou um oi... não, tem muita gente mimizenta. Entendeu? Não, mas peraí, esse outro lado. Não, vamos lá. Não, vamos tomar cuidado para não misturar, Diogo, porque é o seguinte, uma coisa é mimizento, tipo, não me deu boa noite, poxa, eu fui na igreja e ninguém veio me cumprimentar, ninguém me cumprimentou, ninguém me chamou para um grupo pequeno, poxa, o pastor disse que ia me ligar, não me ligou. Aí é mimizento. Eu acho legal a gente separar um pouco, porque eu tô falando de coisa grave aqui, tipo de abusos mesmo, entendeu? Aí não é alguém mimizento, é alguém que foi abusado mesmo. Então, às vezes, essa pessoa, ela, de fato, ela vai ter... Eu acho que ela tem que perdoar quem o abusou, mas não voltar a se submeter a esse tipo de coisa, não, né? Com certeza, é perdoar e seguir outro caminho. Agora, o apelo que a gente pode fazer é que essa pessoa não desista da igreja. Exato. É nesse sentido, sim. Então, só que a gente tem que dar um tempo para essa pessoa. Entende? Porque o medo dela passar por isso tudo de novo é real. Entendeu? Então, assim, então eu tô falando desse tipo de gente que foi traumatizada dentro da igreja. E ela saiu da igreja, não porque ela não ama Jesus, mas pessoas que diziam amar a Jesus abusaram dela. Sim. Entendeu? E às vezes abusaram dela em nome de Jesus, em nome da sã doutrina.
Então essa pessoa a gente tem que dar um tempo para ela. E ela não saiu da igreja porque não ama Jesus, mas é porque ela foi abusada em nome de Jesus. Sim. Ou por um pastor lobo, ou uma pastora loba, e por aí vai. E que tem muitos hoje. E tem muitos hoje. E por isso que a gente precisa de boa literatura, boa teologia, para não se submeter a absurdos em nome do evangelho. sim. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto, e aí a gente pode pegar, né? É um outro assunto completamente diferente, é a galera que de fato é mimizenta, entendeu? Ah, porque não me chamaram, ou porque no fundo eu dei uma ideia e não... Tem muito isso. Não, porque eu cheguei pro pastor com uma ideia e o pastor não colocou, não implementou a minha ideia, então não vou fazer. Então, aí esse tem que é um chinelo Ou de até dedo. mesmo, biblicamente, ele me mostrou que eu estava em pecado, estava errado, eu não aceito. Eu não aceito, psicologizou demais, não, porque eu sou assim mesmo e tal, não é bem assim, tal. Não, aí é outra pessoa, que aí é essa pessoa também que tá sentada lá no banco, eu não quero me envolver, tá bom assim, eu até dou minha oferta aqui na igreja, mas olha, eu chego um pouquinho atrasado, né, já chego no louvor, saio um pouquinho antes da bênção apostólica, porque eu não tô afim Não de me me envolvo. envolver, entendeu? Então assim, eu quero lá, é um consumidor de culto, esse precisa de um chacoalhão do evangelho, entendeu? Esse precisa de um chacoalhão, tipo, mano, não é assim, entende? Você precisa, sabe, se tornar um cristão inútil também. Os dois, né? Tanto o ativista que espera a recompensa aqui nessa terra, quanto aquele que não faz nada, que tá nem aí, precisam se tornar um cristão inútil. Os dois precisam Entende? de um choque. De um choque, exato. Um choque de evangelho. Um choque de realidade bíblica. Agora, biblicamente falando, a gente falou aqui sobre por que você escreveu sobre isso, mas ser realmente um cristão inútil, qual é o maior exemplo que Jesus nos dá disso? O maior exemplo de que eu me tornei um cristão inútil é quando eu gasto a minha vida pelo evangelho, quando eu me dedico à proclamação das boas novas e eu, no final do dia, não espero que Deus diga: parabéns, poxa, obrigado por ter feito isso aqui. Olha, vou te dar uma bênção porque você fez isso para mim. Olha, você foi tão generoso na sua oferta nesse domingo que eu vou prosperar as suas tendas e tal. Não, ele faz porque ele sabe que é o que tem que ser feito. A parábola do servo inútil, ela termina justamente isso. Olha, vocês não ficam se achando porque vocês fizeram aquilo que era para ser feito. Olha, vocês não passam de servos inúteis. Vocês obedeceram, sabe, aquilo que tem que ser obedecido. Vamos ler a parábola do servo inútil? Acho que para não ficar nas minhas palavras aqui, tá? Abre aí na sua Bíblia, você que está vendo o podcast, tá bom? Ou tem as Bíblias da Plenitude também, podemos abrir aí, tá? Aí nós temos o quê? Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 7. Então Jesus ele conta essa parábola justamente para dizer, olha, um servo, quando ele faz o serviço dele, ele não espera que o seu senhor o sirva. Sim. Não, ele não espera. Inclusive um senhor não espera servir o seu servo. O senhor quer ser servido, entende? Pelo seu escravo. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Palavra de Jesus. Entende? Jesus está falando isso para os discípulos dele. Olha, gente, quando vocês obedecem o que o meu pai pede, não esperem algo em troca. Não esperem ser servidos pelo meu pai. Não. Simplesmente batam no peito. Olha, eu sou um servo inútil. Eu obedeci. E ponto final. Por que eu obedeci? Porque eu sou um discípulo. E um discípulo obedece ao seu mestre. Entende? Eu sou um súdito desse reino. Eu obedeço ao meu rei. E eu não vou esperar aplausos, ou marchas, ou homenagens, porque eu só fiz o que tinha que ser feito. Sim. Eu até brinco, né? É tipo um maridão que lava uma louça e quer esperar o aplauso da esposa ou que ela já apareça de lingerie nova no quarto porque ele lavou uma louça. Meu irmão, tu não fez mais que a tua obrigação. Tu sujou também essa louça. Entende? Tu vive nessa casa, usa o mesmo banheiro que todo mundo. Então, assim... tem muito crente que está esperando aplausos e bênçãos porque fez algo que ele tem que fazer porque ele é obediente. A obediência não gera prêmio. Sim. Entende? A obediência só mostra que eu sou um servo inútil. E aqui a palavra inútil, ela poderia ser melhor traduzida como mérito.
Porque esse servo aqui, em última análise, ele não é alguém inútil, ele cumpriu a tarefa dele. Só que ele sabe que ele não tem mérito. Então, inutilidade aqui na Bíblia é alguém que sabe que ele não tem mérito naquilo que ele está fazendo. Ele não vai receber um honra ou mérito porque ele fez boas coisas. Nossa, eu ajudei, né? Eu ajudei o samaritano, eu lavei os pés, serei abençoado por isso. Não, talvez ele não seja. Entende? O inútil é aquele que sabe que Deus vai fazer a obra dele, mesmo sem esse servo. Meu irmão, tu não é indispensável para o reino de Deus. Deus não precisa da gente para nada. Deus não precisa da gente, mas ele conta com a gente. Sim. Agora, quando você estiver agindo em nome de Jesus, saiba que você não passa de um servo sem mérito, de um servo inútil. Ou seja, não faça esperando algo em troca. Mas, cara, tem um negócio. Bibo, quer dizer então que Deus não espera nada de mim? Cara, Deus não espera nada de você no sentido de que ele não se surpreende com as suas boas ações e com as suas más ações. Deus não se surpreende com você. Agora, Deus espera, sim, que aqueles que se renderam a ele realmente hajam como súditos do reino dos céus. E aí nós temos o quê? Os mandamentos que são pedidos. Olha, é bom que vocês obedeçam isso. Mas não porque eu sou um Deus tirano e vou castigar quem não obedecer. Não, obedeçam porque quando vocês obedecem os meus mandamentos, vocês são os maiores beneficiados. Aquilo que eu peço para vocês é para o bem de vocês e para que meu nome seja conhecido. Entende? Então, Deus espera que a gente obedeça os seus mandamentos. Deus espera, por isso que ele dá os mandamentos. O que ele espera também da gente é que nós, ao obedecermos os seus mandamentos, não olhemos para ele e diga: ei, mereço, hein? Eu mereço, ô Jesus. Essa semana eu caprichei. Semana... Fui muito crente. Fui muito crente, mandei bem. Manda a bênção. Não, entendeu? Então a gente não obedece a Deus para fazer moral com Deus. A gente obedece a Deus para que ele seja conhecido. Sim. Isso é o cristão inútil. E como eu me torno um cristão inútil? Obedecendo a palavra, me submetendo à palavra, sabendo que eu sou um sacerdote, uma sacerdotisa do Deus vivo, entende? Sabendo que eu sou apenas um canal por onde a bênção de Deus passa. É uma coisa interessante. Bom, duas coisas primeiro. Uma coisa interessante que você falou ontem, inclusive na igreja que nós estávamos, foi sobre 1 João 3, 16 e 17. Que esse é um caminho para que você possa mostrar realmente a sua inutilidade. Exato. Que é amando o seu próximo. Exato, porque daí não é sobre você, né? Então nem a riqueza que você tem, e Deus não é contra a riqueza em última análise. Ainda que nos evangelhos a todo momento Jesus alerte contra os perigos da riqueza e tal. Paulo vai falar a Timóteo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro em si não é mal, né? Então você pode ser alguém próspero, mas ao mesmo tempo cristão, genuíno, e aí você vai utilizar as suas riquezas em prol do reino e tal, você vai realmente fazer isso. E é o que 1 João 3,16 quer mostrar, né? Se em João 3,16 a gente tem o evangelho, e o que é o evangelho? Deus me ama. Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é evangelho puro. Deus me ama. Não há nada que eu possa fazer para fazer Deus me amar mais ou fazer Deus me amar menos. Deus me ama e ponto final. E todo aquele que crê em Jesus Cristo haverá de entrar nas mansões celestiais e tá tudo certo. A salvação está garantida pelo que Cristo fez e não pelo que eu faço. Isso é um cristão inútil. Não tem mérito no que eu faço. A minha boa obra não garante salvação. A minha boa obra não me levará para o céu. Agora, existe um efeito desse evangelho em mim. O efeito desse evangelho, na minha opinião, é claramente demonstrado em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Deus deu a sua vida por nós. Agora nós damos a nossa vida pelo nosso irmão. Entende? Ou seja, a morte que me gerou vida, agora gera uma vida em mim que faz com que eu morra pelo outro. Mas como que é o morrer pelo outro? João responde no versículo 17, aqueles que tendo riquezas deste mundo não ajudaram os seus irmãos, como terá o amor de Deus nele, entende? Ou seja, para João, o amor é algo muito visível.
Sim. O amor é algo demonstrável, o amor é um verbo, sabe? Sabe, amar é um verbo. O amor, ele é demonstrável, ele não é mãozinha de oração em corrente de WhatsApp ou nas redes sociais, sabe? Não é o vou fazer e não faz. O amor cristão, ele é demonstrável, entende? E quando eu demonstro amor, eu não demonstro amor porque eu quero ir para o céu. Eu não demonstro amor porque eu quero ser salvo. Eu demonstro amor porque eu quero ser sal. Entende? E então, João, o efeito do evangelho em mim é o quê? É eu me tornar sal, luz, sabe? É o famoso sal da terra, luz do mundo. Mateus Entende? 5. Agora, outra questão também, Bibo. Nós não fazemos por recompensa. Não devemos fazer isso porque Deus não é um Deus de barganha. Exatamente, que é o lance, que é o que o Jesus quer ensinar nessa parábola. Cara, Perfeito. não faz por recompensa. Mas nós não podemos dizer que Deus não nos recompensa. Cara, e é muito legal tu trazer Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 é muito claro. Sem Isso. fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E ainda também a história do jovem rico. O final daquela história, Jesus está falando para os apóstolos sobre um tipo de recompensa. Exato, e você tem no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 12, você vai ver que Jesus conta uma parábola, né, com tons escatológicos e tal, e ele fala que aqueles que perseverarem até o fim serão servidos pelo próprio Deus. Entende? Ou seja, rompe completamente a estrutura, né, da época, e até hoje, né? Até hoje, né? Raramente os patrões servem os seus funcionários, né? Mas Jesus rompe com isso e está dizendo assim: olha, vocês que são escravos, serão servidos pelo Senhor. Então, já no capítulo 12, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês perseverem, que vocês serão servidos pelo Senhor. E Jesus não promete só como algo que vai acontecer no fim dos tempos, mas já em terra, né, já em carne e no período em que caminhou pelas terras da Palestina, ele serviu os seus discípulos. Ou seja, estou entre vós como quem serve, ou seja, como diácono. João capítulo 13, lavou os pés dos discípulos. Então o próprio Cristo, de alguma forma, já antecipa a promessa: eu sirvo vocês. Entende? E sim, Deus fala que ele vai nos recompensar, só que é na eternidade. Agora, assim como Deus em Cristo já nos serviu aqui também, pode ser que bênçãos de Deus venham sobre as nossas vidas no mundo que a gente vive agora. Só que não é o objetivo pelo qual eu sirvo. Entende? Exato. Eu sirvo porque eu quero que mais pessoas conheçam o evangelho. Tem uma frase, alcança para mim o meu livro aqui. Você ter vendido 600 mil cópias do seu livro, você se sente uma pessoa abençoada? Eu me sinto uma pessoa abençoada, entende? Então, assim, até o meu amigo brinca, né? Deus está destruindo um monte de sonho aí, mas está realizando uns teus, né? o meu amigo Vitor Fontana até brinca comigo nesse sentido. E, de fato, é claro que eu fui abençoado. Agora é o seguinte, entende? E eu recebi bênçãos financeiras por isso, entende? Mas já pensou se o meu royalty, por exemplo, servisse só para eu abençoar a minha vida? É claro que eu vou priorizar a minha família. Eu tenho uma responsabilidade com a minha esposa e com os meus filhos. Muito, entendeu? Então, se eu puder dar uma vida melhor para eles, eu vou dar. Agora, é justo eu só melhorar a minha vida e não melhorar quem está caminhando comigo, quem é a minha família? Entende? É justo eu não ajudar quem está precisando, tendo recursos deste mundo? Então, aí vem o lance que muitas vezes as pessoas não atentam. Mas ser abençoado financeiramente para um cristão é uma bênção que vem com responsabilidade. Sim, totalmente. Entende? É uma bênção que vem com responsabilidade, porque se eu não gerenciar esse dinheiro para a glória de Deus, eu vou cair no colo de Mamom bonito. Eu vou praticar a idolatria, que Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 3, que é a ganância. Entende? Porque, mano, todo o dinheiro que eu usei para abençoar alguém, com certeza eu poderia melhorar. Eu poderia ter um carro melhor se eu não abençoasse talvez as pessoas. Entende? Então, assim, são as contas que eu preciso fazer. Entende? Claro, vou cuidar primeiro da minha família, entende? E outra, não é pecado a gente utilizar o dinheiro também para termos lazer, entende? Viajar. Comer bem e tal, porque
O Eclesiastes vai falar desse equilíbrio, entendeu? Olha, alegre-se, né, com o seu trabalho, alegre-se com a mulher que você tem. O Eclesiastes fala muito de uma vida, né, ali que se alegra com as coisas que você recebe e tal, que isso também é bênção de Deus. Então tem que ter esse equilíbrio. Agora, eu tenho que ter muita responsabilidade com o meu dinheiro, porque para ele virar um Deus na minha vida é dois toques, irmão. É dois palitos. E se tem uma coisa que o Novo Testamento alerta, é o perigo, entende? Então eu me sinto uma pessoa abençoada. Entende? Agora, voltando à questão do serviço ali, eu até coloquei uma frase aqui, ó. Porque nada adianta termos uma mente de servo, de nada adiante termos uma mente de servo, se antes não tivermos no coração a convicção de que o Senhor nos serviu primeiro. Ele nos serviu primeiro. E porque ele nos serviu primeiro, e porque ele nos amou primeiro, é que eu posso servir e é que eu posso amar. E sim, aí linkando com esse último tema, eu posso ser abençoado, entende? E sim, Deus abençoa alguns filhos e vai abençoar com prosperidade financeira. E aí o que eu faço com essa prosperidade financeira? Eu vou olhar como é que os ricos agiam no Novo Testamento. E você vai ver uma unanimidade. Todos eles estavam ali repartindo. Quer dizer que eles davam tudo? Não. Eles não deixavam de ser ricos. Mas eles estavam com certeza repartindo as suas riquezas. Entende? Inclusive, uma mulher ligada à casa de Herodes. Né? Aliás, mulheres ricas financiaram o ministério de Jesus. Lucas capítulo 8. Entende? Então, assim, o dinheiro ele é uma bênção. E no mundo capitalista que a gente vive, né, ele pode deixar de ser uma desgraça para ser uma bênção. Entende? Então hoje vocês estão ajudando um projeto lá na Angola, né? Eu ajudo um projeto em Burkina Faso, tá? E assim, por quê? Porque a gente tem condições de fazer isso. E, inclusive a nossa tarefa é mobilizar mais pessoas com dinheiro para ajudar ainda mais. Entende? Então assim, é isso. Se a gente não tiver essa consciência, cara, é que Deus então nos livre, porque a riqueza pode ser a nossa desgraça. Uma Bibo, coisa, pode falar. Quais, na sua opinião, quais comportamentos ou atitudes caracterizam um crente inútil? O serviço. A igreja armada com toalha e bacia. Eu penso que a característica de um cristão inútil é o serviço. Servo. E é o servo. E eu até coloco isso na igreja, aqui no meu livro, assim, olha, gente, eu sei que às vezes você pode ser alguém frustrado com a igreja, mas não desista da igreja, sabe? Não desista da igreja. Eu quero falar, quando é que vai sair esse episódio aqui? Não sabemos. Será que vai sair depois da Bienal? Provavelmente. Bienal é dia 14. É dia 14. 14 de junho. Deve ser um pouquinho depois da Bienal. Legal. Então, vou já dizer o seguinte. Na descrição deste episódio vai ter um link para você baixar o capítulo extra que eu escrevi. Perfeito. Você tá sem dinheiro para comprar? Baratinho. A Plenitude vende meu livro baratinho, tá? R$29,90 hoje. Nossa, acho tá que muito barato, mano. É quase 40% de desconto. R$29,94. É quase 40% de desconto praticamente. Gente, um dos lugares... A gente quer ajudar a superar os 600 mil. Vamos lá, vamos bater 600 mil. Aí o que acontece? Mas assim, você não tá sendo inútil, hein, falando isso. Não, com certeza. Não. E quanto mais eu vender, mais pessoas eu vou ajudar. Essa é a régua, entende? Então o que acontece? Eu vou disponibilizar um capítulo extra. Você tá sem dinheiro para comprar esse livro aqui? Tá barato, mas esse mês tá apertado, não tá dando para você comprar? Você vai poder baixar o capítulo extra gratuitamente, tá bom? Eu vou colocar na descrição desse episódio aqui o capítulo extra para você baixar. E lá nesse capítulo eu amplio, né, a discussão desse livro aqui, ele é um capítulo extra, e eu falo justamente isso, cara, é a marca da igreja ao serviço. Sim. Vou dar um exemplo, cara, esse exemplo aqui é muito marcante. Olha só. Quando a gente pensa em dízimo... Pega aí. Não, aqui. Quando a gente pensa em dízimo, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça das galeras é o quê? É coisas que eu estou dando para Deus, eu estou dando 10% e Deus vai... Eu estou fazendo prova com Deus. Cara, a nossa mentalidade é tão capitalista e tão longe do evangelho que até as ofertas eu penso de maneira meritória. E isso está longe de ser um cristão inútil. Quando eu me torno um cristão inútil, até mesmo a oferta que eu dou, eu não espero nada em troca, ainda que a Bíblia fale de plantação, de colheita, entende? Mas, cara, eu não estou preocupado com isso, entendeu? Eu estou dando porque eu tenho que dar, é o que Deus espera de um coração generoso que foi alcançado pela graça e que foi abençoado. E tu sabia, mano, que no dízimo, no próprio Antigo Testamento, que é onde se pede dízimo, no Novo Testamento há uma discussão muito grande sobre isso. Já chamaram o Matheus Ortega aqui para gravar sobre dízimo? Já falamos. Maravilhoso. Então vai lá assistir o Plenicast sobre dízimo. E vocês vão entender o que é dízimo, biblicamente falando, tá? Cara, o dízimo no Antigo Testamento, ele era para ajudar a galera pobre mesmo. Aliás, a cada 3 anos, o dízimo era inteiramente social. Sim. Ou seja, o dízimo era social, é para ajudar pobre.
Entendeu? E aí, cara, isso não passa pela cabeça da galera hoje em dia. Falou em dízimo, a gente pensa o quê? Coisa que eu vou receber em troca, eu vou fazer prova com Deus. Ou, né, se você é um pouco mais pensa em crítico... Malaquias 4, três, né? 3. Ou se você é um pouco mais crítico, mano, isso é a estratégia que o pastor usa pra roubar dinheiro da igreja. Entende? Então, assim, caramba, mano, o dízimo era social. A oferta era social. Vai estudar a oferta no Novo Testamento, que é o que pauta a nossa regra de fé. Vai estudar o Novo Testamento. Mano, oferta é generosidade para ajudar quem precisa. Inclusive inclui, né? Ajudar o obreiro, ajudar o pastor. O pastor é Exato. digno do seu O salário. apóstolo Paulo, por diversas vezes, agradece as contribuições das igrejas. Então, assim, esse papo também de que pastor não tem que ter salário é exagero da galera. Não. Paulo é muito claro, gente. Não. O pastor pode se alimentar do rebanho, como a vaca se alimenta, o boi se alimenta do pasto e tal, e tá tudo certo. Entende? Então, assim, mano, mas tu vai olhar a oferta no Novo Testamento, é generosidade para ajudar quem precisa. Então, qual é a grande marca de um cristão inútil? É o serviço. Cara, e na verdade não é a grande marca do cristianismo. Sim. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Cara, o que é amar no Novo Testamento se não ajudar? Levando as cargas um dos outros, ajuda emocional, ajuda espiritual, ajuda financeira. Entende? Ajuda de tempo. Cara, a gente tem que abrir os olhos. Sabe qual é a outra marca de um cristão inútil? Olho aberto. Como assim olho aberto, Bibo? Ele tá de olho nas necessidades que o cercam. Entende? Ele tá de olho, assim, chegou um casal novo na sua igreja, filho pequeno, provavelmente tá sem rede de apoio. Vai oferecer aí ficar com a criança uma noite para eles saírem, namorarem, sabe? A mãe ficar 3 horas sem estar ali preocupada com a criança e tal, e eles poderem namorarem, comer. Ah, eles estão sem dinheiro, paga uma janta legal para eles, entendeu? É isso, sabe? É estar de olho. Gente, um cristão inútil, um cristão que reconhece que não tem mérito algum naquilo que ele faz, ele só faz porque Deus manda e sabe que aquilo que Deus manda é bom para a humanidade. Esse é o lance. Deus não manda porque ele é tirano. Ele manda porque ama. Os mandamentos de Deus são manifestações do seu amor. E se ele pede para que a gente faça isso, é porque ele sabe que é bom para nós. Então, um cristão inútil que obedece a Deus, ele vai estar de olho aberto. E quem abre os olhos, né, e está cheio do Espírito Santo, sempre vai encontrar alguém caído à beira do caminho, cara. Entendeu? Sempre vai encontrar um pé sujo para lavar. Agora, Bibo, uma coisa que a gente não falou, a gente só pincelou, mas a gente não falou. É claro que as igrejas hoje, elas dão para algumas pessoas o que elas não teriam no mundo, que é reconhecimento e fama. Uhum. Ah, tem muita gente que a igreja é um celeiro, né? Então ali você vai poder ter o destaque na sua comunidade. Exato. Né? Você vai pode ser visto como alguém que prega bem, como alguém que ensina bem, como alguém que fala bem. Qual é o perigo disso para nossa inutilidade cristã? Porque isso, por vezes, pode nos fazer pensar... Cara, se as pessoas estão me aprovando, então quer dizer que eu tô bem, cara. Eu tô servindo, tá legal. Mas esquecem de derramar realmente o seu amor no próximo. Exato. Como Vamos lidar lá, com gente. isso? Popularidade na igreja não significa aprovação de Deus. É fato, cara. Tem muita gente famosa ensinando coisa que não é Bíblia. Sim. Tem muita gente famosa. Tem muita gente com milhões de visualizações no YouTube e o que essa pessoa ensina não é o evangelho. Entendeu? Tem muita gente vendendo muito livro que ensina coisa errada. Não é eu, não. Entendeu? Né? Hã? Não é a plenitude, não. Não eu nunca li todos. Vocês lançam clássicos, né? Vocês lançam clássicos, né? Mas o que eu quero dizer, assim, que popularidade não significa aprovação de Deus, galera. É a primeira coisa, sabe? Agora, trazendo uma questão, assim, de reconhecimento do próprio povo. Também não é aprovação de Deus. O povo gritou crucifica-o. Então, assim, o povo às vezes não tem discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Sendo que a Bíblia, a todo momento, está pedindo, galera, olhem para as Escrituras, aprendam coisas mais profundas para aprenderem a discernir o que é bom, o que é mal, a separarem as coisas. A Bíblia está a todo momento, cara, ensinando isso. Então, assim, mas agora pensando de uma forma um pouco mais positiva. Pode acontecer de você ser uma pessoa realmente dedicada à obra de Deus, você ensina bem, prega bem, canta bem. Então é natural que de alguma forma comece a vir uma certa popularidade. Eu não vou ser hipócrita, eu sou uma pessoa razoavelmente conhecida no meio evangélico. Sim. Entende? Eu não sou uma celebridade, né? Graças a Deus, eu posso andar de boa no aeroporto, eu posso comer no restaurante. Então, de vez em quando, no aeroporto sempre me param para bater uma foto. Mas é uma pessoa
né? 2 no máximo, né? Na minha cidade mesmo eu vou em tudo quanto é lugar, ando no shopping. Às vezes até tem uma pessoa que me olha ali e tal, não sei o quê. Mas assim, que eu venda muito livro e não continue tão famoso. Esse é o meu sonho. É a melhor coisa. Na verdade, assim, se eu menos famoso possível, se eu pudesse sair da internet e viver só a minha vida de boa e ainda vendendo muitos livros, seria maravilhoso, né? Mas vamos lá, falando sério agora. Então, às vezes pode acontecer de vir um reconhecimento pelo seu trabalho, né, pelo que você fez. E não quer dizer que você seja uma pessoa narcisista, que você esteja longe de Deus e tal. Agora, com certeza, quando você começa a ficar famoso, quando você começa a ter uma certa notoriedade, tem que acender uma luz vermelha dentro da sua alma. Tem que acender uma luz vermelha. Tipo assim, meu irmão, baixa a tua bola. Você tem que ter amigos que olhem na sua cara e falem assim, mano, lembre-se que você peida. Lembre-se que você é um peidão. Entendeu? Eu faço essa brincadeira que tem um livro muito bom chamado Pastor Imperfeito. Esqueci o nome do autor. Mas uma das primeiras Pesquisa lições... aí, Gabriel, o nome do autor. O Pastor Imperfeito. Vê se vende aqui na Plenitude. Mas ele fala assim, Jonathan Edwards peidava. Né? Então assim, vamos humanizar. Cara, lembre-se que você é humano. Entende? Então assim, graças a Deus eu tenho... Assim, no meu caso, né? Eu tenho amigos e amigas que não deixam também eu ficar vaidoso, entendeu? Eu tenho gente que conhece os meus pecados. Então, mas eu tenho essa consciência. O problema da fama, do palco, do púlpito, do microfone, é que a gente pode esconder muito pecado atrás deles. Sim. Então, atrás de muito púlpito, atrás de muito livro, atrás de muito CD, microfone, pode ter muito pecado escondido. E a pessoa tem que alertar o coração dela para isso. Então, assim, o perigo da fama, que pode chegar de maneira... orgânica, que pode chegar de maneira... Ou repentina também, repentina, né? e não intencional. Eu não quero ser famoso, mas eu tô fazendo as coisas para Deus e a fama tá vindo. Eu não Gente, quem é meu amigo sabe que eu esperava vender 10 mil cópias do Deus que Destrói Sonhos e tipo, uau. Gente, quer ver? Eu vou dar um exemplo bem... Hypei. Não, eu vou dar um exemplo bem prático. A minha média de vendas é mesmo 10 mil cópias. Teologia Esfria o Crente. O livro é meu, eu que escrevi. E eu amo esse livro, velho. Ele não vendeu 10 mil cópias. E eu amo, infelizmente, aí, ó, você não comprou, né? Você não comprou o Teologia Esfria o Crente. E eu amo esse livro, mano. Eu amo esse livro. Aliás, é uma coleção que eu criei lá na Thomas para os meus amigos lançarem livros também, né? Então, o que acontece? Essa é a minha média. Então, cara, quando veio o Deus que Destrói Sonhos, eu esperava vender umas 10 mil cópias. Quando bateu 50 mil, eu falei, mano, tá acontecendo alguma coisa aí. E, de fato, eu virei um best-seller. Entende? Então, assim, mano... Aí eu pode subir a cabeça, sou best-seller e tal. Não, mano, sabe o que eu faço? Eu uso a fama, essa parte aqui corta pra Thomas não ver. Mas eu usei toda essa minha fama que eu ganhei lá dentro da Thomas Nelson, primeiro, para ir pra festa de fim de ano, né, que eu gosto de festa. E segundo, para os meus amigos lançarem livro lá, mano. Então eu uso essa autoridade que eu tenho lá dentro pra poder, gente, ó, eu quero que essa pessoa lance um livro aí. Sim. E eles, tá bom, vamos lançar. Entendeu? Porque eu confio nos meus amigos, entendeu? E por falar dos meus amigos, são eles que não me deixam cair da graça. São eles que não me deixam virar um babaca. Entendeu? São eles que quando eu passo do ponto, cara, tu não passou do ponto ali? Passei, mano. Entende? São amigos meus, sabe? E outra, às vezes não é nem amigo meu, mas às vezes é um seguidor, uma seguidora que gosta muito de mim e às vezes aponta, cara, tu foi meio ácido nessa publicação, hein? Aí eu, opa, fui. Entende? Porque é isso, cara, quando vem a fama, e graças a Deus eu espero nunca chegar numa mega fama, cara, você não enxerga mais ninguém. É tanto holofote na sua cara que você não enxerga mais o próximo. Exato. Isso é perigoso demais. Bibo, então, pô, legal, cara. Acho que deu pra gente falar bem sobre o livro aqui. Quem Deu, quiser saber mais agora pode comprar o livro. Exato. A gente arranhou basicamente o primeiro capítulo aí, cara. O primeiro capítulo, um pouco do capítulo extra, que as pessoas vão poder baixar aqui na descrição deste podcast. E, mano, eu falo aí, ó, eu vou falar bastante sobre, tá? A nossa identidade em Cristo. Somos sacerdotes e sacerdotisas, então vou explorar o texto de 2 Pedro 2,9. Eu vou falar bastante sobre trabalho, cara. Sabia que a maioria dos brasileiros odeiam os seus empregos? Mano, como é que eu vou... O capítulo se chama, né? Como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho? Então eu falo sobre isso no livro, mano, como é que eu tento ressignificar algumas coisas.
Respondo, né? Uma das Você pode perguntas. até fazer palestra agora em empreendedorismo. Exato, Empresas. posso. Aí, Vamos, ó. me chama aí pra Coach. palestrar aqui. Coach, né? Mas sendo bom coach, o problema dos coach evangélicos é que eles são péssimos teólogos. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou um teólogo medíocre, então dá pra fazer uma coisinha legal aqui, quem sabe, tá? Faltou meu paletó azul. E aí tem um outro capítulo que eu respondo a grande, né? Eu vou nesse lance de falar sobre a nossa identidade em Cristo, que somos sacerdotes, sacerdotisas de Deus e tal. E aí eu respondo a grande pergunta: Senhor, qual é o chamado, o teu chamado para a minha vida? Porque tem muita crise em cima dessa pergunta também. E aí eu quis respondê-la também no livro. Então, olha, são 6 capítulos, é isso? Dá uma olhada aí. São 6 capítulos que eu... 6 capítulos, considerações finais e referências É bibliográficas. isso, 6 capítulos que eu vou tratar desse tema, entendeu? Como se tornar um cristão inútil. Como eu me torno um cristão inútil? Sabendo quem eu sou em Deus e qual o meu papel dentro da igreja e do que Deus está fazendo no mundo. É basicamente isso. Merchan. Merchan. Bom, amigo, você quer saber mais, quer aprender mais com esse livro que já é best-seller? Então agora a gente deu a pitadinha de sal para você. Agora está nas suas mãos aí a oportunidade de você poder comprar com desconto. Então, para os próximos 30 dias, olha, o que é barato fica mais barato, hein, Bibo? Sério, mano? 10% de desconto. A gente faz isso para os nossos... Ou seja, já tem um monte de desconto e vai aplicar mais 10 ainda. 10% de desconto para os próximos 30 dias. Então, você não vai ter desculpa para não levar o livro do Bibo aqui para casa e aprender também a como ser um cristão inútil. Legal. Eu estive com o Bibo ontem na igreja de um pastor amigo nosso. Eu ouvi a ministração e eu posso dizer uma coisa para você. Ele ministrou sobre o livro. Eu saí ainda mais transformado pela palavra que ele ministrou ontem à noite. Legal. E sendo um cristão inútil. E o Então- cupom vai ser inútil. Cristão inútil. Cristão Então, para inútil. ficar bem frisado para você aí. O cupom é inútil. Inútil. Ou seja, já tem um desconto massa lá no site. Se a pessoa aplicar o cupom inútil, ganha mais 10% Mais em Durante 10% cima. 30 dias após o Durante lançamento 30 do dias. episódio. Sensacional, galera. Então, olha, Sensacional. ficou barato, não ficou? Aproveita, já compra com o seu amigo também. Não precisa nem de PDF na internet com preço Não, desse, hein? Por favor, vai. Aproveita aí a deixa, a boiada que a gente tá dando aqui e leva o livro para casa. Muito bom. Beleza, irmãos? Valeu? Valeu, gente. Obrigado mais uma vez por me boa. receberem aqui. Sempre É um nóis. prazer. De casa. Tá bom? Vocês são fera demais. Parabéns pelo Cê é projeto, por esse podcast aí, que tem números bons, números legais, tem alcançado uma galera Graças a e Deus. boa sacada Vocês de têm vocês. nos ajudado. Não, é isso. A gente, é uma mão lava a outra, né? Exatamente. E parabéns pelo trabalho de vocês e Deus continue abençoando e prosperando aqui. Tá? Esse novo local, amei o novo local. Gente, ó, tá incrível, tá, gente? Incrível. Plenitude, mandando bem demais. Muito bom. Meus amigos, obrigado pelo tempo que ficou com a gente aí. Obrigado, Bibo. Pedimos aquele favorzinho pra você. O Joe começa pedindo e eu termino pedindo. Curte aí, compartilha e segue no canal. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.